Uma notícia que ocupou a imprensa durante um bom tempo, vários dias neste mês, com certeza foi a detecção da primeira imagem de um buraco negro. Durante muito tempo se tem pesquisado sobre esses corpos celestes misteriosos. Vários livros têm sido escritos ao longo dos anos a respeito disso, por exemplo, livros de Stephen Hawking. Me lembro que eu li com 15 anos Uma Breve História do Tempo e fiquei fascinado ao ler sobre os famosos buracos negros e por que eles não são visíveis, o que eles são, por que eles engolem matéria, energia, os fótons, e por engolir os fótons então não há reflexão de luz, não há emissão de luz, por isso então eles são negros, são invisíveis, são escuros. Quando eu li sobre esse assunto, eu na hora acionei meu amigo astrofísico Eduardo Lutz. Ele é um dos colaboradores do blog criacionismo.com.br. Aliás, o Alexandre aqui do Creation News e a Lise também são colaboradores desse blog criacionismo.com.br, que já existe há mais de 12 anos, né? E temos ali publicado, atualizado semanalmente com vários temas, e agora com essa equipe de colaboradores especialistas tenho publicado textos assim bem interessantes e eu convido você a conhecer. E um desses textos foi produzido recentemente, a meu pedido, pelo Eduardo, esse amigo que é astrofísico, e então ele fez uma análise dessa descoberta, dessa primeira imagem, né, de um buraco negro gerada por radiotelescópios espalhados pelo planeta, e depois esses dados foram interpretados e ali puderam publicar finalmente uma imagem do que seria um buraco negro. Algumas pessoas acharam estranho isso, dizendo que mas isso são imagens geradas por computador. Mas se você pensar bem, as imagens que nós também geramos no cérebro são mais ou menos dessa forma. Nós captamos informações pelos olhos, fótons, né, energia eletromagnética, enfim, e o nosso cérebro é que vai decodificar esses impulsos que chegam lá por meio do nervo óptico, fibra óptica, de alta tecnologia, né, e orgânica. Então, na verdade, o que os radiotelescópios e os computadores fazem é mais ou menos o que fazemos todo o tempo, que você está fazendo agora ao contemplar esse vídeo. O Eduardo escreveu na introdução desse texto que está no criacionismo.com.br o seguinte: radiotelescópios são grandes antenas parabólicas que captam ondas eletromagnéticas em frequências comparáveis com as ondas de rádio e TV. Essas ondas são da mesma natureza da luz, formadas por fótons, porém possuem uma frequência muito menor, maior comprimento de onda. Um conjunto dessas antenas consegue coletar dados que podem ser usados para formar imagens do universo com base nessas ondas eletromagnéticas, da mesma forma que o cérebro humano monta imagens a partir dos dados coletados pela retina, que detecta a radiação eletromagnética na faixa perceptível ao olho humano. Começa assim a matéria, explicando aquilo que eu já falei para vocês, mas o que é interessante é que o Eduardo vai dizer aqui o seguinte, que previsões matemáticas já haviam apontado para realidades, né, como por exemplo a do Big Bang e mesmo a existência de buracos negros. E a observação, nesse caso aqui, apenas confirmou que modelos matemáticos bem estabelecidos, bem feitos, já haviam previsto. Ele diz assim que a diferença entre previsão da teoria e a crença de seu autor fica ainda mais evidente quando observamos a reação de Einstein aos resultados de vários pesquisadores, especialmente o modelo de Lemaitre, hoje conhecido como Big Bang. Total ceticismo, apesar de ser uma previsão de sua própria teoria, ou seja, Lutz nos lembra que Einstein cria no universo eterno, mas teve que mudar sua ideia, sua opinião, com base em pesquisas que derivaram inclusive da sua própria pesquisa. E depois ele teve que admitir, como a maior parte dos cientistas hoje, que o universo realmente teve um começo, que alguns chamam e chamavam inicialmente jocosamente de Big Bang, mas na verdade tem que ver com a criação do tempo e do espaço e do universo em expansão. Diz mais aqui o Lutz que na época, assim como hoje, era muito perturbadora nos meios acadêmicos a ideia de que o universo foi criado. Mais tarde, Einstein aceitou o resultado ao conferir os dados coletados pelo telescópio Hubble sobre o avermelhamento de galáxias, uma das consequências do modelo de Lemaitre. Outra lição interessante que aprendemos da história das descobertas científicas é que, segundo Eduardo Lutz, quando se usam métodos da hard science, isto é, baseada em métodos matemáticos usados coerentemente, tanto na pesquisa experimental quanto na teórica, são feitas previsões detalhadas sobre fenômenos nunca observados. E tais previsões mostram-se acuradas
muito tempo mais tarde, quando se torna possível observar os fenômenos previstos. É uma notícia interessante essa, gera muitas reflexões, a detecção, finalmente, de um buraco negro no aspecto no que diz respeito à detecção visual, né, a identificação de uma imagem, e eu quero te convidar a ler então esse artigo aqui do Eduardo Lutz, a primeira imagem de um buraco negro, publicado no blog criacionismo.com.br. Repito, não deixe de acompanhar todos os meses o Criacionews, esses nossos vídeos em que nós fazemos uma recapitulação das principais notícias que estão aí no meio acadêmico, no meio científico, no meio popular também, na mídia popular, e que tem que ver com o criacionismo, com a ideia de que há um Deus que criou o universo, a vida e usou para isso aquilo que a gente chama de design inteligente. A notícia que me chamou a atenção neste mês e que eu quero trazer para vocês, escrevi a respeito dela inclusive, é a tecnologia do útero artificial e o design inteligente. Na verdade, quando eu li sobre esse assunto, me fez pensar e lembrar de uma outra matéria que eu havia lido faz anos já na revista Ciência Hoje, a respeito na verdade é uma tentativa de resposta à pergunta por que a mãe não rejeita o feto. Uma matéria de capa muito legal, muito interessante, escrita por 2 cientistas, e eles ali explicam que, embora o feto devesse ser rejeitado porque possui material genético estranho ao corpo da mãe, ele não é expelido, geralmente, na maior parte das vezes, porque a primeira coisa que se forma assim que o feto, o embrião, né, o óvulo fecundado se fixa à parede uterina, é a proteção placentária. A placenta recobre aquele óvulo fecundado, criando um verdadeiro campo de força. E a matéria explica mais que se eventualmente um anticorpo da mãe perfurar a barreira placentária, o sistema de defesa do bebê, que já está em formação também, vai identificar essa invasão e vai enviar um anticorpo que vai neutralizar o anticorpo da mãe. Ou seja, é muita antevisão perfeita e também muito design inteligente. E a matéria, a notícia, né, que chamou a atenção da mídia popular, das pessoas, que me fez pensar também nessa outra matéria que eu li no Ciência Hoje, há anos atrás, tem a ver com a pesquisa que cientistas japoneses e australianos estão fazendo para desenvolver um equipamento capaz de amparar fetos prematuros de carneiros, não só prematuros, extremamente prematuros. E eles estão, depois de décadas de pesquisa, de muito dinheiro investido, de muito trabalho, estão chegando lá. Ainda não tem toda aquela, obviamente não tem a eficiência de um útero verdadeiro, né, de uma placenta, enfim, mas eles estão tentando realmente encontrar meios para manter a vida de fetos extremamente prematuros. O que isso nos faz pensar? Que mesmo tendo tecnologia de ponta para usar e empregar nessas pesquisas, mesmo tendo muito dinheiro e, claro, muita inteligência para desenvolver uma cópia que ainda não chega aos pés do original, os cientistas evolucionistas muitas vezes negam o fato de que o original, que é muito mais complexo e que inspira a pesquisa, ele poderia ter sido fruto de mutações aleatórias filtradas por seleção natural e não de um design intencional. Se a cópia rudimentar revela design, o que dizer do original que inspira a cópia? Então isso aqui realmente me chamou a atenção. É uma pesquisa bastante alvissareira, né, bem interessante, o útero artificial, mas com certeza faz pensar na maravilha de Deus ter criado esse sistema, não só o sistema reprodutor, mas o sistema de acolhimento de uma vida em desenvolvimento, de tal forma que ela possa se desenvolver e depois nascer para o mundo extrauterino, o que também já é um outro milagre sobre o qual podemos falar, quem sabe, num outro vídeo, numa outra ocasião, o parto, o nascimento e tudo mais. É isso, meus amigos, um grande abraço, espero que tenham gostado dessa notícia. Essas 2 notícias que eu acabei de comentar aí fazem parte de um projeto bem interessante, criado e comandado aí pelo nosso amigo Alexandre Kretschmar, lá de Blumenau, que se chama Criacionews. Todos os meses a gente divulga nesses vídeos as principais notícias que foram destaque aí na mídia,
que tem que ver com ciência e religião, que tem que ver com paleontologia, biologia, física, astronomia, enfim, áreas que têm algum tipo de ligação com as pesquisas criacionistas. E nós temos divulgado então todos os meses esses materiais, essas notícias, comentados sobre um viés criacionista, e essas duas aí fazem parte do último vídeo que foi divulgado na página, no canal, no YouTube do 11 de Gênesis. Procura lá no YouTube 11 de Gênesis, tudo por extenso, e você vai encontrar então esse canal e ali a playlist Criacionews, com esses destaques interessantes aí. Fica a dica então para você, acompanhe o canal, acompanhe esses vídeos e fique bem informado com respeito às novidades que tem que ver com o universo criacionista.